Opinião Pernambuco está de volta. Nosso tema de hoje são as startups. Queria aproveitar esse nosso último bloco para trazer um pouco da participação do público que já chegou aqui. Eu tenho uma pergunta, por exemplo, de Ivanildo Pedro, que é do bairro da Boa Vista. Eu não sei se tem muito a ver exatamente com essa questão das startups, né? Ele diz assim: em vez de montar uma microempresa, não seria melhor reunir o grupo através de uma cooperativa? Existe essa coisa de cooperativismo também relacionada às startups, ou elas estão mais fechadas, cada uma numa empresa só? Normalmente é um processo liderado por empreendedores. Uhum. Então é mais individualista mesmo o processo. Porque o ambiente já é incerteza. Imagina você envolvendo 100 pessoas, como é numa cooperativa, para tomar decisão numa coisa que você está cheio de incerteza. Então não é comum você ter startups com cooperativas sendo startups. Não é uma coisa comum. A outra pergunta que tem é de Romeu, de Dois Carneiros. Ele pergunta, né, os debatedores podiam explicar como posso assegurar o direito à minha, acho que é a minha empresa, através de um registro, por exemplo. Como é que eu acho que o que ele quer saber é o seguinte: como é que é o processo de registro de uma startup? É igual de uma empresa qualquer, eu imagino, né? Assim, por onde é que se começa esse processo? Primeira dica: postergue o máximo possível o registro. Uhum. Tente ver o que você consegue fazer, você consegue aprender, sem precisar criar um CNPJ. Óbvio, pelas leis brasileiras, a partir do momento que você vai comercializar produto e serviço, em algum momento você vai ter que ter um cadastro, que é o chamado de CNPJ. Mas o máximo que você puder postergar isso, melhor. Então dá para fazer muita coisa antes, com poucos recursos, está cada vez mais barato e mais fácil começar a empreender. Ter sucesso continua sendo difícil, mas para começar está cada vez mais fácil, mais barato. Aí no caso você procura mesmo, acho que é a Receita Federal, né? Você na verdade, para registrar a empresa, se você for no MEI, que é o empreendedor, que é empreendedor individual, uhum, você faz na internet, você vai no site na internet, em 5 minutos você tem um CNPJ. Então a maioria dos empresários, dependendo do setor que está, porque o MEI que o MEI é microempreendedor individual, uhum, ele não aceita todos os setores. Mas para vários setores, você pode começar como MEI, você cria agora, você vai lá no site, cria o seu CNPJ, em 5 minutos você tem um CNPJ. É uma forma também de ter uma garantia, porque você pode contribuir com a Previdência. Você pode ter acesso a cartão de crédito, ter a conta em banco, você tem uma série de... Então, um ano de contabilidade grátis, uhum, né? Você tem acesso a financiamentos públicos, tem uma série de facilidades e você paga, sei lá, parece que é na faixa de R$36 uhum, por mês. Óbvio, você tem um limite de faturamento, então uhum, isso já facilita bastante o trabalho. Mas no caso da ideia de vocês, acho que não serve porque vocês são um grupo, né? Vocês são uma equipe e o microempreendedor individual é a pessoa. É uma pessoa só, né? Isso. Você falou em microempreendedor, falou em MEI, e aí eu lembrei da questão do Sebrae. Tem uma pergunta do nosso colega Justino, que faz a parte dos caracteres, sobre como é que o Sebrae atua nesse setor. A gente não tem um representante do Sebrae aqui, né? Assim, mas, por exemplo, o Sebrae fomenta incubadoras, ele já tem ações e projetos voltados para as startups especificamente? O Sebrae, ele, durante muito tempo, ele atuou mais no setor tradicional das empresas. Mas de cerca de 2 anos para cá, ele vem começando a atuar. Ele apoia, inclusive, as incubadoras do Porto Digital, que agora recentemente ganhou o título de melhor incubadora do Brasil. Uhum. Então, parabéns. Obrigado. Então ele faz isso através das incubadoras e agora ele está começando a atuar diretamente também, uhum, nos setores. É uma coisa mais recente. Óbvio que a maioria dos atendimentos que ele faz é para o setor tradicional, mas ele já começa a se envolver e trabalhar nessas novas metodologias de ajuda a empreendedores que trabalham com empresas de extrema incerteza. Tem Carla, acho que é Jardim Jordão. Ela diz assim: eu conheço empreendedores que escolheram essa profissão devido ao autoritarismo no trabalho. Aquela coisa de ter um chefe, de estar dentro da hierarquia de uma empresa, né? A inclusão de novos empreendedores poderia proporcionar uma melhoria no mercado quanto à gestão? E quais seriam as consequências de um inchaço nesse setor? Na verdade, são 2 perguntas, 3 tópicos bem importantes, né? Uma coisa, assim, essa coisa de ser o próprio chefe é um atrativo para o pessoal mais jovem em relação a montar uma própria empresa. Bruno, até podia comentar um pouco sobre essa ideia, assim, de ser dono do próprio negócio, assim, isso é uma coisa que te atrai? Atrai porque
quando você começa a trabalhar nessa área de tecnologia, surge muita ideia. E quando você quer colocar isso em prática, trabalhando numa empresa comum, você não pode. Então, na sua startup, você tem autonomia, né, de estar incrementando, trazendo ideia, debatendo com o grupo. Isso é muito bom, assim. Para quem tem espírito empreendedor, quer colocar suas ideias em prática. Para quem trabalha com criatividade também. Exatamente, é perfeito. Mas também tem o lado ruim, assim, que dizem que, assim, a startup você não tem um horário fixo de trabalho, mas você acaba trabalhando mais por isso. Você acordou, está trabalhando, né? Assim, exatamente. Porque você é responsável por aquele negócio, né? A outra coisa que ela fala, assim, se isso poderia proporcionar uma melhoria no mercado quanto à gestão, assim. Eu não sei exatamente o que é que Carla quer saber em relação a isso, assim, mas é um desafio, por exemplo, para vocês que trabalham com startups, formar não só ideias, mas gestores também, assim, pessoas que entendam de administrar um negócio, assim. O pessoal de startup tem que entender também que você acaba sendo um empresário. O empresário tem essas coisas chatas também. Recolher impostos, gerar nota fiscal, parte de burocracia, lidar com o empregado. Não tem só a parte do glamour, né, de ter empreendimento. Você é um empresário também. Então você tem todos esses atributos que são necessários aí para desenvolver a empresa igual a uma empresa tradicional. Tem essa parte também. E, assim, você trabalha durante os primeiros anos muito mais do que se estivesse e recebendo menos, na maioria das vezes, do que se estivesse trabalhando para terceiros. Mas não desistam, né, assim, das startups. Pode falar. Inclusive, assim, um comentário que eu queria fazer é que, por exemplo, na empresa Júnior, né, que eu faço parte, eu estou, inclusive, na área de assessoria da qualidade, em que a gente lida com processos, gestão mesmo. Então, quando você monta a sua startup, principalmente quando tem pouca gente, você é o responsável pela parte financeira, você é responsável pela parte de processos, você é responsável por tomar decisões, recursos humanos, você é tudo. Então, você tem que realmente estudar e ter a habilidade, né, de estar trabalhando em diversas áreas. É complicado. E essa história, ela fala de um inchaço no setor. Tem um caso relativamente recente, no ano 2000, por ali, que foi a história da crise das empresas.com, né? Que era basicamente assim, qualquer empresa que tinha no nome alguma coisa.com, o cara ia lá, investia e a empresa não dava certo. E aí, com a quebra de várias empresas dessas, criou-se uma bolha e uma crise econômica, assim. Isso é uma coisa que hoje, em 2013, quase 2014, preocupa também. Isso pode ter alguma consequência para o Brasil, que está passando por esse momento de euforia em relação às startups? É o que é feito manada, né? Se todo mundo está fazendo isso, vou fazer também, mesmo se esse negócio der errado ou certo, eu vou acompanhar o mercado e fazer o mesmo. Então, esse risco existe, sim. É o que a gente chama de startup mania, né? Então, tem que ter cuidado. Você tem que estar fazendo aquilo ali, não porque está na moda, ou não porque está todo mundo fazendo. Isso é uma escolha que eu quero fazer. Eu quero empreender, eu quero criar um produto novo, eu quero dar uma contribuição à sociedade através de um novo produto, um novo serviço, de uma inovação. Eu estou a fim de ser protagonista da minha carreira. Então, é uma escolha muito pessoal. Né? E é uma coisa que você pode se arrepender depois e continuar e trabalhar no mercado também. Mas eu acredito que o risco maior seja para o investidor e não para quem tem a ideia da startup. É verdade. A maioria das vezes é para o investidor. Será que... E aí você falou no bloco anterior, a presença do setor privado, de investidores, de investidor anjo ainda é um pouco acanhada no Brasil. Tem a ver com um medo nesse sentido, assim? A gente assume menos riscos do que os investidores em locais mais desenvolvidos. Até porque a quantidade de recursos é menor, nossa experiência, ou a experiência dos nossos investidores é menor. Pernambuco agora ele tem uma rede de investidores. Tem investidores de vários tipos, desde anjo, que investe em empresas de tecnologia. Tem empresas de participação, que investem em tecnologia, no Posto Digital tem uma. E a gente tem também fundos de investimento. São empresas profissionais que investem recursos, regulado pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, tem toda uma fiscalização. Então a gente tem esses elementos no Brasil, mas o risco maior é deles, porque eles perdem o capital. Normalmente o empreendedor ele é remunerado quando recebe investimento, né? Agora, qual é o risco do empreendedor? É sua energia, seu tempo, sua paixão. Ele colocou às vezes 5 anos no empreendimento, virou noite, deixou de estar com a família, com os filhos. Então tem esse lado do empreendedor também que a gente precisa refletir também. Quais seriam, assim, a título de exemplo, assim, casos de startups que se destacaram em nosso estado, assim? Sei que
para ti que está no Porto Digital, é difícil falar de uma e talvez não falar de outra, assim, mas quais seriam, por exemplo, exemplos interessantes que podiam, por exemplo, servir como referência para o pessoal mais novo como o Bruno? No caso do Porto Digital, que a gente pode citar de casos de sucesso, a gente tem uma empresa chamada Neurotech, que trabalha com sistemas de apoio de decisão baseado em inteligência artificial, redes neurais. Ela recentemente recebeu aporte. Já não é nem capital de risco, a gente chama de Private Equity. Já é um estágio depois do capital de risco. Ela recebeu 20 milhões de investimento, o que é, para quem está no Nordeste, na periferia, não é uma coisa comum. E ela é uma empresa que já tem mais de 100 funcionários, fatura mais de 10 milhões de reais. Ela trabalha com o que exatamente? Ela trabalha com um sistema de detecção de fraude, escalonamento de cobrança, como você faz para cobrar primeiro aquelas pessoas que têm mais chance de pagar. A parte de financiamento também. Vou conceder financiamento para você ou para ele. Quem tem mais chance de ser inadimplente? Então ele faz essa... E também problemas com rede de energia, detecção de problemas em sistemas elétricos, previsão, sistemas de apoio de decisão em geral. Tem alguma startup, e aí eu não falo só... Em Pernambuco seria um exemplo interessante, mas alguma empresa assim, que passou por essa fase de startup e que é uma influência, sei lá, um exemplo para ti, assim, como estudante da área de ciência de computação? Bom, um exemplo assim que me veio à cabeça é o Prodef, não sei se vocês já ouviram falar. Não, o que é? Bom, eles tentam tradução de Libras, eles meio que têm um dicionário lá para você se comunicar com pessoas com deficiência auditiva. Eles criaram uma espécie de forma de, por exemplo, eu não sei me comunicar em Libras. E aí, através desse sistema, eu posso me comunicar com uma pessoa Isso. Aí você escreve lá, o bonequinho faz os gestos, você aprende, então é muito legal. Eles surgiram, inclusive, lá no Centro de Informática. Ah, essa empresa é daqui? Isso, exatamente. E está no Porto Digital instalado. Está no Porto Digital Isso. também. Eu fui visitá-los, eu acho muito legal assim, o trabalho deles, eles estão crescendo muito. Eles não só trabalham nessa parte, mas também na parte de colocar o site, né, de grandes empresas acessível para essas pessoas. Então também é outro mercado deles. E eu achei assim, a ideia deles surpreendente. Inclusive um dos integrantes da equipe, estudante de ciência da computação, tem deficiência auditiva, né? Então, assim, o trabalho deles brilhantes. Existe uma ligação, agora você falou e me veio à cabeça essa ideia, assim. Existe uma ligação, por exemplo, da criação de startups com causas sociais, digamos assim, com causas ligadas à cidadania, um empreendedorismo que seja ao mesmo tempo voltado para o negócio, mas também para uma melhoria na sociedade. Existe a junção dessas duas coisas? Existe. O negócio social, inclusive eu faço parte do movimento Choice, que foi criado pela Artemisia, que é aceleradora de negócios sociais. Então, o negócio social é um negócio que, através da sua atividade principal, ele gera algum impacto social. O Prodef se encaixa nesse perfil. Qual é a principal atividade deles? Assim, qual é o impacto que eles geram? Está facilitando a vida, a comunicação de pessoas com deficiência auditiva. Então, é o negócio principal deles, assim. Onde eles geram renda, eles estão solucionando algum problema social. Então, inclusive a Artemisia trouxe uma representante para cá, eles estão com o representante do Nordeste aqui em Recife, estão buscando acelerar negócios sociais, então é muito legal, assim, tem vários exemplos de startups de negócios sociais. Quais seriam outros exemplos, assim? Agora eu fiquei curioso. Tem a Joy Street, que está no Porto Digital também. Ela, através de uma forma lúdica, utilizando jogos, ela passa conhecimentos em química, física, através de uma disputa. Eu teria precisado de um negócio desse nos meus anos de estudante. Eles fazem tudo isso em volta de uma disputa, que é uma Olimpíada. O nome do projeto, inclusive, o produto deles é hoje, Olimpíada de Jogos Educacionais. E aí, os estudantes que participam por isso, já é provado pelo próprio sistema, eles conseguem ter melhores resultados eu não sei o nome, IDEB, são provas que o governo federal faz para avaliar os alunos. Básica, né? Educação básica. Então, eles conseguem mostrar que o engajamento dos alunos e dos professores é muito maior e que ele consegue prever, inclusive, a nota futura do IDEB daquela instituição. Você sabe que quanto menor a nota, menos recursos eles recebem, tem uma questão dessa. Então, é muito importante isso para os gestores públicos, por exemplo. Um projeto desse tipo, por exemplo, ou desses tipos,
ele também atrai investidores ou ele atrai um investimento de outro tipo? Porque um projeto desse, ele traz um lucro pode trazer um lucro de dinheiro, mas ele traz um lucro grande social, assim, digamos, se é que a gente pode falar nisso, assim. Nesse sentido, existem, por exemplo, fundos de investimento, investidores anjos, todas essas categorias que a gente falou, voltados para esse segmento de negócio? Eles, inclusive, o lema dessa área é o seguinte: entre ganhar dinheiro e fazer o bem, ficam os dois. Então, tem fundos que a gente chama, em inglês, chama Impact Investment, são fundos de impacto social. Então, além do negócio ser interessante, lucrativo, ele não investe se for só isso. Tem que gerar um impacto social. Possibilitar pessoas de baixa renda ter acesso a capital, ou a uma moradia melhor, ou a recursos educacionais mais sofisticados, dar acesso a camadas mais baixas da população, esse tipo de acesso, isso é considerado impacto social. Mas tem que ter as duas coisas. Ganhar dinheiro e fazer o bem. Fala. E o melhor, assim, o melhor exemplo que eu tenho de incentivo é a Artemisia. Eles estão com um programa de aceleração abertos. Se não me engano, eles vão selecionar 10 startups, mas aí tem que estar realmente mais avançado, seriam mais do que o que a gente está, no caso é o meu exemplo, mas eles estão selecionando apenas negócios sociais, na área da educação, saúde, moradia social. Então, tem problema social no Brasil, não falta. Né? Exato. E na área do meio ambiente, por exemplo, tem também startups ligadas a essa questão do meio ambiente, já que a própria atividade da tecnologia é uma atividade de baixo carbono, que não gera muito impacto para o meio ambiente. Assim. Tem também empreendimentos voltados para essa área? Tem sim, eu não tenho um conhecimento exatamente, porque tem que contribuir com isso, talvez com acesso melhor à informação, gestão melhor da energia, mas existe também uma preocupação desses negócios sociais. Então, se você gera um impacto ambiental positivo, reduz impactos ambientais, você consegue entrar nesse rol de negócios sociais. Eu conheço um exemplo, não aqui do Brasil, mas de voltado para o meio ambiente, que é a Delight. É uma empresa que eles fornecem uma lanterna de baixo custo, de 10 a 14 dólares, aproximadamente a mais barata, para as pessoas, principalmente que moram na Índia e não têm acesso à energia elétrica. Então, eles utilizam querosene, que é caro e polui muito o meio ambiente, faz prejudicial à saúde. Inclusive, tem um dado que, se você utilizar durante o dia inteiro, né, à noite, no caso, querosene, é como se você tivesse fumado 2 maços de cigarro. Nossa, porque é feito gasolina, assim, né? Um negócio que gera fumaça. Exato, então existem empresas nessa área. Interessante. Gente, o nosso tempo acabou. Agradeço a presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Agradeço também as perguntas do público. Tinha até uma pergunta também de Jailton Carneiro, mas acho que não vai dar tempo de ler. Ele perguntava sobre a rede inglesa. Eu não conheço. É uma empresa que ensina o idioma através de aulas online e tem seu lucro com pacotes de aulas particulares e lucros do AdSense, que eu não sei exatamente o que se isso seria um tipo de startup. Em algum momento ela pode ter sido, né? Assim, no momento mais inicial, né? Nosso tempo acabou. O Opinião Pernambuco termina aqui. Esse programa vai estar disponível em alguns dias no nosso canal, no canal da TVU Recife no YouTube, que é www.youtube.com/TVU Recife. Obrigado por assistir, obrigado pela participação e até o próximo programa.